Salve, torcida colorada, chegando com os destaques desta terça-feira e tem muito pra gente falar de Inter. Começando com o adversário da Copa do Brasil, o Inter, que ficou no meio de tabela do Brasileirão do ano passado, uma nona colocação, menos do que poderíamos, tem como consequência disso começar a peregrinar a Copa do Brasil desde os primórdios, né? A gente já estava acostumado em outra dinâmica entrar sempre lá na fase quente. Agora o Inter vai começar desde o princípio da competição, lá no emaranhado de dezenas de clubes, e encara em primeira instância o Asa de Arapiraca. A equipe do Asa Alagoas foi credenciada para estar no pote E, porque foi vice-campeã do campeonato estadual da temporada passada. Com isso, enfrentaria um dos grandes times ranqueados da CBF do pote A. Dentre eles o Inter, que ficou lá pro final. O Inter não chegou nem a ter, né, o sorteio, vamos dizer assim, para saber, porque ficou com a última bolinha. Saiu todo mundo, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Fortaleza, Cuiabá. O Inter foi ficar por último e vai pegar o Asa de Arapiraca, equipe que tem poucos jogadores conhecidos. Acho que o nome mais, vamos dizer assim, famoso é o do experiente, o veterano, né, 34 anos, Júnior Viçosa, aquele mesmo que passou pelo Grêmio, né? O Asa que vai ter uma temporada bem ocupada, né? Tem um elenco, claro, muito mais curto do que o Inter, muito menos qualificado, e vai encarar o mesmo número de competições ou até mais do que o Inter. Tem a Copa do Brasil, tem a Série D, o Estadual, a Copa do Nordeste e o Estadual do Alagoas. A Copa do Alagoas, perdão. Então a Copa do Alagoas, a Copa Nordeste, que são duas Copas no paralelo, o Estadual, a Série D e a Copa do Brasil. São 5 competições. O Inter já está no Gauchão, assim como está no Estadual o Asa, né? Depois entra na Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Passando pelo Asa, o Inter vai encarar ou o Itabuna da Bahia, ou Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Tendência a equipe carioca, que tem mais corpo, que às vezes até apronta lá no campeonato local. Por estar na primeira fase, o Inter, que é um time de Série A, já ganha R$1.400.000. Passando a próxima fase, que é a tendência, passar pelo Asa de Arapiraca, vamos combinar, já soma aí na carteira mais R$1.700.000. Chegando à terceira etapa, só para jogar a terceira fase, mais R$2.100.000. A Copa do Brasil é a competição que mais e melhor paga. O Inter não pode vacilar de forma nenhuma. O Globo do Rio Grande do Norte tem que ser um trauma esquecível. O Inter tem que avançar. Estamos falando aí de quase R$5 milhões só por passar de times completamente abatíveis, vencíveis, portanto. Certo? Bom, o negócio é o seguinte. Jogo único, vai para as Alagoas, vence, depois a gente vê o que dá. Sobre o Hugo Mário. Assunto tenso agora. Em 2019 rolou uma situação aí de uma acusação contra o Hugo Mário por conta de uma profissional do Espanhol, da equipe que joga La Liga contra o Celta de Vigo. Na época ele atuava pela equipe espanhola. E a profissional não tem o seu nome revelado. O jornal AS traz a repercussão desta denúncia e ela ganhou um nome fictício para ser representada de Ana. A Ana, portanto, que é um nome fictício, era uma profissional que atuava no Espanhol há bastante tempo como mascote ou mascota, né? E ela alega e acusa o Hugo Mário de ter a importunado sexualmente, apalpando seu seio durante aquele momento de cumprimento em que as equipes passam uma pelas outras, jogadores, crianças, mascotes, e fazem ali um cerimonial de abertura dos jogos, e ela alega que o Hugo Mário colocou a mão por dentro do seu uniforme ali, da sua vestimenta, da sua fantasia de periquita, né, que é o mascote da equipe, e apalpou os seus seios. Num primeiro momento, ela se resguardou e teve medo da denúncia, depois buscou a denúncia num tribunal local, e essa denúncia foi galgando, chega até o Tribunal Penal da Espanha, e o Hugo Mário foi chamado então para depoimento, e em primeira instância não ficou configurada, além da versão da vítima, ou suposta vítima, né? A gente trata tudo dentro do campo da legalidade dos argumentos jurídicos, porque as imagens não capturaram isso. No recurso interpelado pelos advogados de Ana, o juiz acolheu, então, a seguinte circunstância. Como no cruzamento há uma demora um pouco maior de Hugo Mário quando do encontro com esta mascota, e depois ela se coloca atrás de um mascote masculino maior como quem se protege, fica a sensação, em arrabaldos gerais, né, de que de fato ele pode ter tocado de uma maneira não consentida a mascota da equipe, que deixou de cumprir esse papel em 2021. O Hugo Mário
terá que responder na justiça, já nessa instância penal, em junho de 2024. O empresário do atleta, o Kiki De Lucas, foi procurado pelo colega jornalista Rodrigo Ramos e disse não estar preocupado porque já venceram, né? Segundo ele, o atleta já venceu em primeira instância e vai se comprovar em segunda instância. O Hugo Malha, no seu depoimento, disse que negou, né, veementemente ter feito isso, disse que inclusive não teria como saber que dentro do uniforme da vestimenta do periquito tinha uma mulher, por exemplo, e que as imagens estavam lá à disposição para provar. A vítima, ela pede uma punição pecuniária, ela pede uma multa para ser paga pelos 24 meses, ou seja, 2 anos de multa pelo suposto crime cometido pelo Hugo Malha. Eu procurei dirigentes do Internacional, porém, vamos combinar, era momento de Copa do Brasil e todos deveriam estar envolvidos com isso, e até o momento eu não tive nenhuma versão do clube. Temos a denúncia recuperada lá de 2019, que é acendida em 2024 pelo periódico AS da Espanha, a versão do empresário do jogador sobre a manutenção do argumento de inocência, uma acusação interpelada num tribunal penal, o clube ainda não se posicionou, deve fazê-lo. A tendência é que faça, quando fizer, nós trazemos aqui no canal Índios, correto? E nós vamos apurar com todo o rigor da imparcialidade documental jornalística para ver se há ou não o cometimento de crime de Hugo Malha. Entendo o cometimento de crime, isso deve ser depurado, apurado, julgado e penalizado nos tribunais. E além disso, é claro, criminalizado pelos tribunais, mas repudiado e, acima de tudo, veementemente responsabilizado pelo nosso papel de imprensa de moralizar a sociedade e os atletas que fazem parte dela, independente da cor da camisa que vestem. Sobre mercado da bola, o Wendel do Zenit surgiu no radar. O presidente Alessandro Barcelos até chegou a comentar um nome na entrevista ao Duda Garbi, jogador de 26 anos, formado no Fluminense, passou pelo Sporting de Portugal e que foi campeoníssimo no Zenit, né? Eu acho que não é o jogador que o Inter procura agora. Sinceramente, eu não descarto, mas eu não acho que ele é o foco do Inter. Até porque ele joga quase como um segundo volante, ele não é o primeirão, o cangaceiro que o Inter precisa para aquela função de matador de aluguel, da primeira função, cabeça de área, aquele cara que foi o Johnny, que pode ser o Rufi, que é o Rômulo, que é o Thiago Maia que o Inter quer. O Luciano Potter, da Rádio Gaúcha, disse que o Maia vem. Ele cravou hoje que o Inter está chegando a um acordo com valores abaixo daquele que o Flamengo estava interpondo pelo Maia. Vamos aguardar. O presidente do Inter, inclusive, na sua entrevista, falou que deve ter anúncio essa semana. O Inter ainda busca o lateral esquerdo e o goleiro. E para fechar, o Inter foi campeão da Fan Cup lá em Barueri, jogando na Arena Barueri. Venceu o Red Bull Salzburg da Áustria por 7-6 no pênalti. Todas as cobranças coloradas convertidas, o Salzburg perdeu a última cobrança, no tempo normal foi 1-1, gol do lateral Everton, destaque para o Iago Noal, que além de converter pênalti fez uma grande competição, o Inter que passou por equipes menores, né, o Água Santa, Jacupiense, passou pelo Palmeiras, pelo Grêmio, venceu o Salzburg na final e traz para casa esta premiação, já este título do Sub-17 e a gente já no radar destas jovens promessas coloradas. Por última informação, Bustos com renovação automática deve mais uma vez renovar vínculo com o Inter e ele é considerado peça fundamental para os planos do Colorado e, é claro, do técnico Eduardo Cudê. Cheguei no oferecimento Nag Bauer, a nossa história é chocolate. Você é convidado para dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Então vem.